Bom dia, galera. Bom dia para todos. Hoje a nossa aula de leitura. E na nossa aula de leitura nós vamos falar no capítulo 13, que é o texto didático e a leitura de estudo. Esse capítulo é muito interessante e vai servir para vocês como uma informação do que estudar, para que estudar, né? Então é daí o texto didático. E ele traz aí uma reflexão sobre os seus hábitos e métodos de estudo. Como vocês estão estudando? Ele vai também dar dicas de você ler e analisar os textos didáticos expositivos. Ele ensina a desenvolver a capacidade de fazer marcações, né? Você pega lá um grifa-texto e as anotações nesse texto didático. Então, todas as vezes que você lê um texto didático, seria interessante você fazer uma leitura primeiramente rápida, panorâmica, né? Uma visão geral do assunto. O que esse texto vai mostrar? Depois, analítica. O que é uma anotação? O que é uma leitura analítica? É a segunda leitura em que você vai anotar, você vai grifar, você vai pegar as partes mais importantes desse texto. E uma releitura integral, né? Com partes aí que você destacou no texto. E isso serve também, né? Faz com que a gente tenha uma habilidade para a gente fazer resumos discursivos, né? Qualquer matéria que você pegar, geografia, mesmo gramática, mesmo história, você pode aí grifar, fazer essa leitura analítica e a partir daí você pode retirar a parte mais importante desse texto, ou as partes mais importantes, né? Nesse texto, no texto didático, você tem que ter consciência do quê? De que, para que eu vou ler esse texto didático, né? Como que eu vou ler? Ele tem esse texto didático, a finalidade dele não é um romance, não é nada. A finalidade é única e exclusiva aí de estudo. Então, facilita para você. E ele traz algumas reflexões nesse capítulo, como, por exemplo, qual é a sua frequência de estudo? Você nunca estuda? Você estuda um pouco por dia? Estuda apenas na véspera da prova, né? Então, aquela questão que a gente sempre bate em cima, tá? Aquela aula dada, aula estudada. Isso é fundamental para você, né? Ainda mais agora, nesse período aí que nós estamos vivendo, um período de pandemia, tá? Como você costuma estudar? Você estuda todas as matérias, né? Durante o dia que você teve aí na sua escola? Apenas a matéria que eu gosto. É muito interessante isso, né? Eu não gosto de matemática e eu vou deixando matemática para o final. E aí eu estudo mais o que eu gosto. Português, história, geografia, né? Apenas a matéria que você tem mais dificuldade. É uma coisa para aí se pensar, né? A matéria que você não tem dificuldade, você larga e você só estuda o que você tem dificuldade. Seria interessante isso? Bom, você gosta de estudar apenas pelos apontamentos da aula, tudo que o professor falou ali, você só presta atenção e chega em casa, acabou, não estuda mais? Ou lendo os textos aí expositivos do material didático? Então você vai lá, pega lá no plural, aquela coisa toda.
Quando você estuda, você lê esse texto em voz alta para memorizar. Isso aí é de cada um, tá? Eu não consigo fazer nada sem ler e fazer resumo. Tem gente que não se preocupa com isso, tem a facilidade de só ler em voz alta. Eu já não gosto de ler em voz alta. Tem gente que estuda, por exemplo, no meu caso, eu posso estar fazendo uma coisa e com a televisão ligada. Tem gente que não gosta disso, não consegue se concentrar. Tem gente que estuda com fone de ouvido e para ele tudo bem, né? Ler os textos e anota o próprio tópico mais importante é uma boa ideia. Eu faço isso, né? Leio fazendo anotações e refaço os exercícios. Isso é interessante, né? Você anotar e refazer os exercícios da aula do dia. E as suas tarefas de casa? Aí que é o problema, né? Você faz no mesmo dia das aulas, né? Que são marcadas. Então você chega em casa e já faz a sua tarefa. Ou faz na véspera ou no dia, ou ainda copia do amiguinho no intervalo, né? Tem muito disso. Ou nunca faz. Tem gente que nunca faz a tarefa e acha que uma anotação a mais, uma a menos, não tem importância. Mas ela fazer a tarefa, gente, é fundamental, né, para todo mundo. E aí na página 118, ele traz aí um texto, a leitura do estudo. E ele começa da seguinte maneira: ler e escrever bem são as competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. Olha que interessante. Ler e escrever bem. Há muitos modos de ler. Provavelmente você lê o índice de um livro rapidamente, acompanhando os tópicos com o dedo, até localizar as informações que procura. Esse é um método específico, adequado e eficaz para o objetivo dessa leitura. Encontrar um item à indicação da página em que ele se localiza. Assim, o método é determinado principalmente pela finalidade da leitura. Ele é diferente para a leitura de um poema, de um conto ou uma novela, né? De uma notícia de jornal, que é uma finalidade de informação. Por que ele é diferente? Quando você lê um romance, você tem que entrar, viajar dentro desse romance, né? Fazer parte dessa história. Quando você lê uma poesia, você também tenta descobrir o que o autor, o que o poeta quis se expressar, né? Qual é o tema, aquela coisa toda. Agora, o texto didático é apenas para você aprender. Então, você não precisa viajar, fazer, né, contar coisas mirabolantes. É o texto e fazer aquilo, né, que eu falei no comecinho da nossa videoaula. Principalmente ler uma vez, rapidamente, para saber o que o texto está dizendo. Em segundo, depois você lê, faz aquela coisa de grifar as melhores partes do texto, as partes que você acha importante. E aí, numa terceira vez, você lê por completo, né? Então, vai te ajudar bem. E ele continua o texto da seguinte maneira: o aluno lê um texto didático para estudar, ou seja, para aprender. Tudo poderá contribuir para os bons resultados da leitura, tanto os fatores externos. Olha, segundo o texto, o ambiente tranquilo, o silêncio, o espaço apropriado, o conforto. Olha só, né? Hoje nós estamos aí nesse silêncio. Mas nada será suficiente se não houver método adequado e eficaz da leitura. Então, olha só, interessante. Mas nada será suficiente se não houver método adequado e eficaz para a leitura. Você tem que ter, sim, um método para isso, né? Foi o que eu disse. O silêncio, você está sentado numa mesa, num lugar confortável, é muito interessante.
Bom, na próxima aula, né, nós vamos continuar a leitura desse texto e eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? Um forte abraço.